Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Simplificando a Ventilação Mecânica. E hoje com um tema bem interessante que eu vou colocar aqui para vocês, fixar para quem estiver chegando, que é, afinal, o que é ventilação mecânica? Então esse é um tema, só estou fixando aqui para quem estiver chegando, é um tema que eu recebo diariamente aqui no perfil e o tema de hoje é, afinal, o que é ventilação mecânica? Deixa eu só fixar aqui, gente, afinal, o que é uma dúvida bem comum, né? Vamos lá, deixa eu só fixar aqui pra gente começar. Sejam bem-vindos, boa noite a todos, consegui colocar. Então, estamos retornando aos nossos episódios depois da nossa maratona. Todas as terças e quintas, a gente pega um assunto de ventilação mecânica e desmembra ele de forma simplificada para que você consiga entender sobre o assunto. O tema da live de hoje, da nossa aula é, afinal, o que é ventilação mecânica? Muito se ouve sobre ventilação mecânica, muito se ouve que a gente tem que entender ventilação mecânica e que os profissionais que entendem esse assunto são profissionais diferenciados. Mas, Tamires, o que é a ventilação mecânica? E quando a gente entende o que é alguma coisa, tudo faz mais sentido dentro da nossa carreira profissional. Então, para a gente definir aí como se fosse um livro, a ventilação mecânica, ela é um momento, ela é um suporte artificial em que o paciente precisa por um momento de insuficiência respiratória. E daí você deve estar pensando, tá, se ele precisa por um momento, logo eu entendo que ele fica por um tempo curto dentro do ventilador mecânico, com assistência da ventilação mecânica. Mas o que é a insuficiência respiratória? Quando o meu paciente precisa estar ali conectado à máquina. Toda vez que a gente vê o termo insuficiente frente a algum órgão, seja a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência respiratória, significa que aquele órgão não consegue realizar o que ele precisa realizar. Logo, quando a gente fala insuficiência cardíaca, o meu coração não consegue fazer a principal função, que é bombear o sangue. Quando eu falo insuficiência respiratória, eu entendo que o meu pulmão não consegue fazer a principal função dele, que é realizar a troca gasosa. Então, quando eu falo que o ventilador mecânico ele é um suporte artificial durante um período de insuficiência respiratória, eu entendo que o meu paciente, por algum motivo, normalmente de forma aguda, não está conseguindo realizar a respiração, não está conseguindo realizar a troca gasosa e por esse motivo ele precisa estar acoplado à máquina. Então essa é a definição, né? Antes da gente ir a fundo, entender parâmetro, entender modalidade, entender esse universo que é a ventilação, a gente tem que entender o que é o ventilador. Então sempre lembre disso, ele é uma máquina que por algum momento ele vai ser acoplado ao paciente para vencer uma insuficiência respiratória. E daí, novamente, tentem lembrar dos termos, porque os termos dentro da fisioterapia hospitalar, eles dão quase que uma resposta para a gente. Então, quando eu penso que o meu paciente está em insuficiência respiratória, eu entendo que é insuficiência respiratória, eu consigo entender que a máquina vai ajudar ele só por um tempo. Isso já define uma outra definição de ventilação mecânica, que ela não tem um suporte curativo. Então, muitas pessoas, principalmente a população, entende que quando o paciente está no ventilador mecânico, ele vai ser curado de alguma coisa e vai depois ficar bem. Mas a gente tem que pensar que o ventilador mecânico ele não cura nada. Ele resolve o problema da insuficiência respiratória por um tempo, mas ele não tem caráter curativo, diferente de alguma outra coisa que leva à cura, alguma medicação ou alguma outra condição. Então a gente tem que entender isso, que é uma máquina que precisa ser acoplada quando o meu paciente tem insuficiência respiratória. É um conceito bem simplesinho, mas que define muita coisa quando a gente está num plantão e a gente pensa quem é esse paciente em insuficiência respiratória. Isso então define muita coisa. É para a gente pensar qual é o meu paciente dentro dos 10 pacientes que eu tenho de plantão que precisa do ventilador mecânico. Quem eu preciso ali estimular a equipe para que aquele paciente seja entubado pela equipe médica. Então esse é o problema. Quando ele está em insuficiência respiratória, eu entendo que ele precisa de ajuda. E vamos pensar de forma bem prática, como que a gente identifica a insuficiência respiratória? São aquelas características bem clínicas que provavelmente você já viu, que é
paciente cansado, paciente em taquipneia, então com a frequência respiratória mais alta do que o normal, paciente usando músculo que ele não deveria estar usando naquele momento, usando músculo que a gente fala que é musculatura acessória. Então ele começa a usar esternocleido, ele começa a usar musculaturas abdominais que ele não precisava. Então é aquele paciente que você bate o olho na sua frente, ele está em pleno desconforto respiratório, com a saturação dele caindo e te avisando que ele está entrando em insuficiência respiratória. Claro que num primeiro momento a gente tenta outras medidas, porque a intubação ela é um procedimento invasivo. Então a gente tenta outras medidas para que a gente não parta logo para o invasivo junto com a equipe. Mas a gente tem que pensar assim, essa é a característica, essa é a carinha do paciente que vai te pedir, vai pedir junto à equipe para ser intubado. É aquele paciente em insuficiência respiratória exclusivamente, então ele respira, tenta respirar e não consegue. É aquele paciente que você fala, seu João, tudo bem? Ele fala e a fala dele toda hora é cortada, tudo, e ele não consegue completar uma frase. Então são vários sinaizinhos clínicos que vão te mostrando que esse paciente está em insuficiência respiratória e logo, se não for convertido com medicação, se não for convertido com ventilação não invasiva, que é a máscara, ele precisa do ventilador mecânico. Então parece bem simples você falar, insuficiência respiratória, eu sei o que é isso. Mas será que a gente sabe o que ela é na definição? E será que a gente sabe o que ela é na parte clínica para juntar e deixar a gente mais seguro frente ao ventilador numa tomada de decisão ali no vucu-vucu da UTI para esse paciente ser entubado ou não da melhor maneira? Então é isso que a gente tem que pensar, juntar as características físicas e juntar ali a condição de definição do que é insuficiência respiratória. E aí a gente afunda um pouquinho mais. Por quê? A gente tem que lembrar que a insuficiência respiratória ela é definida em duas partes. Insuficiência do tipo 1 e insuficiência do tipo 2. Provavelmente você viu isso no livro e falou, nossa, eu achei que era definido assim só por conta de livro. Mas não, a gente define isso na prática clínica. Então a gente divide insuficiência tipo 1 e tipo 2. Por quê? Uma insuficiência vai me mostrar que o pulmão está com dificuldade de fazer troca gasosa só na oxigenação. Então é aquele paciente que tem queda de saturação na sua frente, assim, ó, desaturando, começa a ficar roxo, começa a ficar cianótico, com as pontas dos dedos cianóticos. E insuficiência do tipo 2 é um paciente que já tem um problema todo na troca gasosa, tanto de gás carbônico quanto de oxigênio. E isso vai definir totalmente a sua conduta frente ao ventilador mecânico. Então é uma definição lá de livro que a gente traz para a prática clínica, para que frente ao ventilador a gente consiga manusear esse paciente de forma diferente. Então, são esses detalhes que quando a gente junta na nossa prática, traz segurança e traz uma resolução melhor no quadro clínico do nosso paciente. Essa é a principal pergunta. Se eu sei o que é a ventilação, se eu sei que o ventilador ele é uma máquina que por algum momento ele vai substituir a respiração do meu paciente, que está naquele momento em insuficiência respiratória, você tem que ter isso muito claro a partir desse conceito, a partir de agora, quando você entrar dentro de uma UTI, seja no estágio, seja na pós ou já dando plantão, você bater o olho como se fosse um radar dentro dos 10 pacientes e identificar quais pacientes já estão em insuficiência respiratória e quais pacientes são suscetíveis a isso. Então, às vezes, o seu João que está lá no cantinho, que está bem, conversando, começa a apresentar sinais de insuficiência respiratória. Enquanto que um outro paciente ali, entubado, mesmo entubado, mostra que a insuficiência respiratória dele está piorando. Então, são coisas da teoria que a gente precisa aprender a trazer para a prática, aprender a se sentir seguro frente a esses assuntos no ventilador mecânico. E daí a gente afunda um pouquinho mais e a gente divide a ventilação em invasiva e a ventilação em não invasiva, né? Quando a gente pensa em ventilação mecânica. Por isso que o nome é ventilação mecânica invasiva ou ventilação não invasiva. E daí a gente parte do princípio de novo. Tamires, eu não sei quando é uma, eu não sei quando eu uso a outra, eu não sei que máscara eu uso em uma, como o paciente vai para outra. E daí a gente tem que dar um passo atrás e entender novamente o conceito. Ventilação invasiva e ventilação não invasiva. Vamos pensar num termo, se a gente não soubesse nada do assunto, se a gente só ouvisse essa frase. Quando eu falo que a ventilação é invasiva, eu entendo que eu estou invadindo o corpo do meu paciente. Por isso ela se chama ventilação mecânica invasiva.
ela invade o corpo do nosso paciente. Como que ela invade o corpo do nosso paciente? Através do tubo endotraqueal. Então, por isso que o paciente precisa ter o tubo, porque eu estou invadindo o corpo dele para oferecer a ventilação mecânica. E a ventilação mecânica não invasiva, o nome já diz, eu dou um suporte da máquina para o meu paciente de forma não invasiva. Então, eu dou a pressão, eu dou a ventilação, mas eu não invado o corpo dele. Por isso que na ventilação não invasiva, a gente pode escolher que tipo de máscara a gente quer. A gente pode escolher se a gente vai usar o prong nasal com os bebezinhos, a gente pode escolher se a gente vai usar a máscara facial, a gente pode escolher se a gente vai usar a tão famosa máscara na pandemia, que é o helmet, que é o capacete, porque todas vão dar ventilação para o nosso paciente, mas não vão invadir o corpo do nosso paciente. Tanto que a ventilação não invasiva, o paciente consegue depois de um tempo tirar, consegue comer, consegue falar, até com o próprio helmet que a gente viu aí, várias imagens na pandemia. E invasiva? Não tem como, porque invasiva eu estou invadindo o corpo do meu paciente e eu entendo que um tubo que vai aqui da região da boca, de via aérea superior, até a carina, que é aqui, ó, eu estou invadindo o meu paciente. Por isso que, por mais que a gente entenda os dois, é um pouco mais difícil de entender e de se sentir seguro frente ao tubo mesmo. Isso é normal. Por quê? Com a máscara, você sabe que se der algum ruim, o paciente, sei lá, passar mal, vomitar, alguma coisa com a máscara, você vai lá, solta a máscara e tá tudo bem. Agora, com o tubo endotraqueal, não tem como você tirar o tubo, colocar o tubo, né? Até a equipe médica que faz isso. Então, esse é o conceito básico, a gente pensar em invasiva, eu tô invadindo o corpo do meu paciente, e não invasiva. Isso é tão claro que a partir de agora você não vai errar provavelmente numa prova, num dia a dia clínico, porque é bem comum que as pessoas vão te perguntar: tá, qual paciente, por que você acha que esse paciente precisa ser entubado? Você chama a equipe, olha, esse paciente está piorando, por que ele precisa ser entubado? Porque ele está entrando em insuficiência respiratória, ele está apresentando esses sinais de insuficiência respiratória que a gente conversou, que é taquipneia, queda de saturação, uso de musculatura acessória, e daí você avisa a equipe, olha, ele está dando sinal, ele está te dando sinal que alguma coisa vai acontecer. E daí é realizada a intubação antes que o procedimento, que a condição do paciente piore tanto que seja inclusive difícil de intubar. Então, é bem importante a gente pensar nisso. Então, a máquina, ela faz isso. É uma máquina que por algum momento vai ajudar o nosso paciente a intubar. O que a máquina não é? Que é o que a gente erra bastante. O que ela não é? Ela não é para sempre, então ela é temporária, exceto aqueles pacientes neurológicos que evoluem com doenças muito ruins, como Guillain-Barré, que fazem traqueostomia e usam, né, o BiPAP muitas vezes, né, em casa, tirando essas condições, ela tem um efeito temporário, ou ela vai ser usada e pronto. Ah, Tamires, mas isso é meio clássico, né? Eu já sabia disso. Mas não, sabe por quê? Que provavelmente você não sabe disso? Porque quando o paciente ele é entubado, a gente já pensa quando a gente vai tirar ele da máquina. É até meio louco isso na nossa cabeça profissional. Por quê? Você tá ali no vucu-vucu, a equipe médica tá entubando ele, tá sendo colocado tudo que tem que ser colocado, e você já pensa ao contrário, você já pensa assim, quando esse paciente vai sair da máquina? Porque você sabe que o conceito é ele ficar um tempinho, que ele resolva a insuficiência respiratória e ele saia da máquina. Isso nos traz tanta clareza no dia a dia clínico que daí você pensa assim, você deve estar se perguntando, acho que tem até uma pergunta aqui. Mas quando eu tiro o paciente da máquina? Quando eu sei agora quando ele entra, que é quando ele está em insuficiência respiratória, mas e quando eu tiro esse paciente da máquina? Quando esse paciente é extubado? E a resposta é tão simples como quando ele é entubado. Porque pensa assim, ó, se eu precisei da máquina por uma insuficiência respiratória, quando eu vou sair da máquina? Quando eu vencer, quando essa insuficiência respiratória acabar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai tirar o paciente da máquina, se você sabe os conceitos lá para trás, é que ele precisa já ter vencido esse momento de insuficiência respiratória. Logo, se ele continua em insuficiência respiratória, eu estou batendo bastante na palavra insuficiência respiratória, que é para vocês não esquecerem, que é a principal indicação da ventilação mecânica. Doenças, parada cardiorrespiratória são secundárias à insuficiência respiratória. Então, quando eu sei isso, eu já sei inclusive quando meu paciente vai sair da máquina.
Então a equipe consegue trabalhar junto para que essa insuficiência respiratória seja convertida e ele saia o mais rápido possível da máquina. Vê como uma coisa ela liga a outra? Você sabe por que o paciente entrou na máquina, então você sabe a chegada, por que ele entrou na máquina, você sabe o meio, que a máquina ela é temporária, que ela não tem um caráter de curação, de curativo, e você já pensa quando ele vencer essa insuficiência respiratória e ele vai sair da máquina. E você entender esses conceitos básicos vai te dar mais segurança frente ao paciente, né? Frente ao manejo do ventilador, e você vai se sentir cada vez mais capaz de estar à frente desse perfil de paciente. Tamires, mas isso se repete a um paciente neurológico? Isso se repete a um paciente cardíaco? Sim. Por quê? Aí a gente entra um pouquinho na teoria que a insuficiência respiratória, ainda entrando dentro desse assunto, ela pode ser causada por um monte de coisa. A insuficiência respiratória ela não é causada só por causas pulmonares, como o nome diz. Ela pode ser causada, vamos pensar em cada perfil de paciente, ela pode ser causada por um problema neurológico. Por quê? Vamos pensar na fisiologia? Para o meu músculo contrair, eu tenho músculo, eu tenho nervos que levam ao meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central responde e fala para o músculo, contrai. Isso não é diferente de um músculo do braço e um músculo estriado do diafragma. Então, um dos motivos que pode ser insuficiência respiratória pode ser um problema nessa falha, pode ser um problema nervoso central, que o músculo contraia, o estímulo vai até lá o cérebro, só que na hora do meu cérebro entender o que está acontecendo, ele não consegue responder. Como, por exemplo, no paciente de AVC, um paciente de trauma, um paciente que sofreu um acidente automobilístico. Então você fala, o pulmão do paciente está bem, o paciente não tem pulmão ruim, é um paciente novo. Por que ele está evoluindo tão ruim? Porque a gente lembra que a insuficiência respiratória ela pode ser causada por um monte de coisa. E uma delas é esse meio tempo, esse drive respiratório está encurtado. É como se eu tivesse uma eletricidade, eu tenho a minha tomada, eu tenho os fios por dentro da minha tomada que se ligam a um cabo de energia, certo? Que na sua casa, na minha casa, em todos os lugares tem uma parede de energia que quando cai a gente vai lá com a mão e tica para a luz voltar. Vamos pensar assim, se eu tiver um problema no gerador, a energia vai chegar até a tomada? Não vai. Se eu tiver um problema na tomada, a energia vai voltar para o gerador? Não vai. E se eu tiver um problema no meio, a minha tomada tá boa, o meu gerador tá bom, mas os fios do meio estão tudo velho, é uma casa velha, que não levam energia, não conduz energia. Vai funcionar? Também não. Isso é a mesma coisa com o nosso sistema respiratório. Por isso que às vezes algumas doenças, aquele paciente que você nem esperava, evolui muito pior do que um paciente que você falava, nossa, eu achei que seu fulano ia ficar ruim. Às vezes o paciente estava conversando com você, te deu bom dia, evolui com uma insuficiência respiratória tão grave. Porque a gente tem que pensar nesse conjunto todo. Sistema nervoso pode estar com algum problema para dar o estímulo para o músculo contrair, e daí o músculo para de contrair. Nervo, tem várias doenças, né? Então Guillain-Barré, várias outras doenças que o problema está no nervo, na condução nervosa. Então o cérebro entende o estímulo, o nervo vai dar a contração, só que o nervo não consegue conduzir o estímulo para o meu músculo. Então, e também pode ser problema de músculo, Então, DPOCs, vários pacientes, vários perfis de pacientes que também estão com problema de músculo. Por que a gente tem que saber disso? Porque a gente tem que parar com isso da nossa cabeça de que na UTI a gente só olha pulmão, de que na UTI a gente só olha coração. A gente precisa entender essas coisas para conduzir a ventilação mecânica do nosso paciente, ele ser colocado na hora certa da ventilação mecânica e ele ser tirado da hora certa. Agora eu te pergunto, se esse meu paciente está com esse problema de insuficiência respiratória e ele ainda continua com esse problema, ele está pronto para sair da máquina? Né? Que é uma pergunta que a gente recebe muito aqui na caixinha. Mas e a extubação? Quando que é a hora? Eu nunca sei quando é a hora desse paciente sair do tubo ou não. Você precisa entender todo esse processo. O que levou ele à causa? Já reverteu? Essa é a pergunta básica que você tem que colocar na sua cabeça. Afinal, o que levou ele à ventilação mecânica foi revertido? Se sim, logo ele pode sair da máquina. Se não, ele ainda precisa por um tempo continuar na máquina. E isso é tão importante, você entender esses conceitos de ventilação, porque às vezes o paciente vai estar assim, a equipe no mesmo dia, você está 12 horas de plantão, a equipe vai lá, tira a sedação dele, pensando que ele vai ser estubado em 3, 4 dias.
Você olha os exames dele melhoraram. Você coloca ele em pressão suporte, que é o modo ventilatório, que ele estimula mais musculatura, ele fica bem. Daí você fala, opa, vou diminuindo os parâmetros, vou diminuindo, e ele fica com parâmetros mínimos, às vezes em horas. E daí você chega na equipe e fala, olha, é o momento da Tamires ser estubada. Todo mundo fala, nossa, mas eu achei que ia ser daqui 2, 3 dias. Não, é o momento. Você tem o feeling de que aquele motivo que levou ele à intubação foi revertido. E que é o momento dele sair antes que outras coisas aconteçam e ele não tenha estímulo para conseguir. Então, às vezes, pacientes que você achava que ia ficar muito mais tempo entubado, sabendo esses conceitos, você consegue tirar ele muito mais rápido da máquina. Então, a gente precisa entender esses conceitos básicos de que é uma máquina. Logo, por ser uma máquina, ela pode falhar. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito técnico de máquina mesmo, de que botão eu aperto. Entender que a principal indicação de ventilação mecânica é a insuficiência respiratória. Entender que a insuficiência respiratória ela não é causada só por problemas de pulmão. Outros pacientes podem ter insuficiência respiratória, inclusive pacientes cardíacos, porque se meu coração não bombeia, não manda estímulo, não manda sangue, eu não consigo realizar a troca gasosa adequadamente. Então, a gente parar de olhar só pulmão e a gente olhar todo o sistema do meu paciente, o que está acontecendo para ele ter chegado a essa insuficiência respiratória, para então entender que a ventilação não tem um caráter de cura, então ela não vai curar nada e a gente tem que saber disso para informar a equipe, instruir familiares, né, que vivem aquele momento com o paciente na UTI e entender ainda isso para tirar o paciente da máquina o mais rápido possível. Então você vê como conceitos básicos que a gente está conversando aqui há 20 minutos, ele já te leva a uma segurança profissional muito grande, a uma segurança que você consegue ficar tranquilo dentro de uma UTI, seja com o paciente tranquilo, ali entubado, que foi entubado um voozinho com pneumonia, que está tudo bem, até um paciente de transplante cardíaco. Por quê? Os princípios da ventilação vão ser as mesmas, desde que você saiba isso, afinal, o que é a máquina. Porque provavelmente se eu perguntar agora para vocês, tá, você já ouviu algum momento na vida falar sobre ventilação mecânica? Você vai falar, claro que sim, todo mundo já ouviu. Se eu perguntar para minha avó agora, ela vai ter ouvido, porque estava na mídia, todo mundo estava falando. Agora se eu te perguntar, você sabe o que é a ventilação mecânica? Você provavelmente ficaria ali, poxa, eu sei, mas eu não sei, estou em cima do muro, como que eu respondo? E você não conseguiria justamente responder isso para você. E daí, obviamente, a gente vai se desestimulando, vai falando, poxa, eu não consigo entender, tá tudo mais difícil na minha cabeça, né? Será que eu nunca vou entender esse bicho de 7 cabeças? Então, a ideia é que a gente simplifique cada vez mais e faça com que esse assunto se seja tão simples, seja tão fácil de ser falado para você, como outros assuntos. Se a gente, sei lá, for contar uma novidade para um amigo, a gente provavelmente vai conseguir contar aquilo com detalhes, com segurança, e a gente tem que, aos poucos, e se treinando disso dentro da ventilação mecânica também. A gente entender que o ventilador mecânico, ele foi criado para ajudar os nossos pacientes, foi um dos maiores recursos que a gente teve aí dentro da tecnologia de guerra, que vem salvando cada vez mais pessoas, mas a gente tem que pensar isso, que ele é um momento transitório do meu paciente e a gente não pode confundir. A gente não pode achar que o paciente está entubado porque ele está com secreção, porque ele está com pneumonia, porque ele é um DPOC. Não, ele está entubado exclusivamente por uma insuficiência respiratória. Então, mas o que tem a ver quando meu paciente está com pneumonia? O que tem a ver se ele foi entubado? Porque a pneumonia dele estava tão ruim, ele estava com um nível de secreção tão alta que ele não conseguia realizar troca gasosa. Logo, ele entra em insuficiência respiratória. Tamires, mas meu paciente cardíaco começa a evoluir ruim, o paciente cardíaco que estava conversando comigo é entubado. Por quê? A máquina cardíaca dele, o coração dele, não consegue bombear o sangue, ele não consegue mandar estímulo, o sangue não chega para a troca gasosa oxigenada, não consegue realizar a sua oxigenação, ele entra em insuficiência respiratória. Então, a causa da intubação sempre é uma insuficiência respiratória. Coloquem isso na cabeça. Eu martelei aí bastante essa palavra para vocês não esquecerem e vocês saírem da aula de hoje entendendo claramente na sua cabeça o que é a insuficiência respiratória. Porque ela já nos dá aí quase que 90% de base para entender outras partes e outras coisas da ventilação mecânica. Então é isso. A gente não pode esquecer
que o ventilador, ele é uma máquina. E eu sempre faço essa analogia, que assim como o meu celular e o seu, não adianta eu ter o melhor celular na minha mão, eu comprar, sei lá, acho que tá no iPhone 15 agora, eu comprar o iPhone 15 se eu não souber manusear. Eu vou usar ele tão mal como se eu estivesse usando meu celular agora, que é muito mais antigo do que um celular novo. Então o ventilador mecânico, ele é uma máquina. Ele é uma máquina que ele tem botões de ligar, ele tem botões de desligar, ele tem botões que se conectam, igual eu estou conectado aqui ó, com o meu fone, ele tem conexões que se conectam. Ele tem uma tomada que se liga à parede, que se liga a uma rede de energia, para então ele funcionar. E a gente partindo desse princípio, a gente já consegue se sentir mais seguro na frente, não desistir da área hospitalar e conseguir se tornar cada vez mais bons profissionais. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o que é ventilação mecânica, o termo básico, para então a gente partir para as próximas lives de definições de parâmetros, a gente partir aí para outras coisas de modos ventilatórios e dar um passo a mais. Todas as terças e quintas, tirando a maratona que rolou aí, que já encerrou, a gente fez aí as boas-vindas com os alunos, estamos acabando até o final da semana. Tirando a maratona, toda terça e quinta a gente traz um assunto. Então a ideia é que a gente consiga pegar um assunto difícil, sei lá, o que é pressão, o que é fluxo, o que é volume, e a gente consiga desmembrar esse assunto para que você entenda e aos poucos você vai juntando esses assuntos até de fato entender o assunto total da ventilação. Se você quiser participar também com a gente de alguma live, a gente vai abrir algumas lives abertas para que a gente faça um bate-papo, principalmente tirando as principais dúvidas profissionais. Sigo a área hospitalar, não sigo, preciso entender ventilação para isso ou não, cada vez mais com a nossa metodologia de simplificar o assunto. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado, estudem, deem uma revisada aqui nos nossos vídeos do que é insuficiência respiratória, anota para não esquecer que esse é o princípio basicão aí para você entender ventilação mecânica, combinado? E anota aí que agora toda terça e quinta a gente tem um encontro com as aulas aí para te ajudar cada vez mais a você se sentir seguro frente à máquina, tá bom? Tchau, tchau, gente. Vejo vocês na quinta-feira.